Continuando com as nossas considerações, né? A gente tem seguido um texto cujo título é Os Preguiçosos, né? É um conto humorístico no qual duas pessoas que não conseguem, né, se levantar para ver se está chovendo, né? Chama então o próprio cachorro, porque um pergunta para o outro, né? Será que está chovendo? A outra diz, não sei, acho que está, será? E daí eles chamam o cachorro para ter certeza, né, se está chovendo. E a surpresa, o humor que nós percebemos é que eles chamam o cachorro para ver se o cachorro está molhado ou seco por causa da chuva, né? E daí, ao perceberem que o cachorro está seco, verificam então que não está chovendo. O título é Os Preguiçosos. O que é que nós poderíamos abordar? O que é que a banca poderia abordar neste texto, neste conto? Poderia abordar a questão do humor, né? Abordar também a questão da falta de comunicação, a articulação das ideias, das frases que não são completas, mostrando até um traço de preguiça deles, né? A preguiça, porque ele diz, chama o cachorro, aí o outro diz, chama você, um não tinha nem força, aí o outro diz, o cachorro entra, o narrador, observador diz, né? O cachorro entra na rua e senta entre os dois preguiçosos. E então, aí diz, o cachorro está seco. Eles nem concluem a questão, né? O cachorro está seco, portanto, não está chovendo. Então, mostrando aí com humor, né, a graça realmente dos preguiçosos. O texto seguinte, Os Nomes, de Luiz Fernando Veríssimo, fala da questão um conto, né, que trata da questão de nomes. É um dia em que os bonecos e bonecas de Helena começam a falar. E daí, o que é que nós podemos entender desse texto, né? Em suma, que os objetos, bem como os brinquedos, começam a falar os seus nomes, e até a própria Helena, não é, que diz que acha que, finalmente, que o nome dela nem é Helena, de acordo com as características, né, ou com a personalidade que possuem. No final, diz que a Helena ficou pensativa, gostava do seu nome, mas no fundo sempre se achava com cara de Rejane. Devia ser o seu nome de verdade. Então, é interessante nós compreendermos que se trata de um conto, né? Porque o conto, ele permite essa questão do lúdico também, né? Do irreal. Porque na crônica a gente não observa essa questão. A crônica tem que ser dentro da realidade, né? Do cotidiano, fatos do cotidiano. Já no conto, a gente observa a questão de uma temática que foge às questões do dia a dia. Como esse exemplo que nós acabamos de citar, né? Esse texto, Nomes, onde os objetos e coisas começam a falar, né? Então, é interessante nós pensarmos no seguinte: o texto, Ana Maria Machado, ela apresenta o texto de Luiz Fernando Veríssimo se referindo a todos os textos como conto, né? Nós não sabemos exatamente qual será a abordagem do Colégio de Aplicação, são assim, ideias, né? Na verdade, nós estamos trabalhando com possibilidades de abordagens, obviamente, né? Como eu já falei no início do vídeo, nós já consideramos outros capítulos, né? Os demais capítulos em aula, mas enfim, é interessante pensar que há uma diferença entre conto e crônica. E Ana Maria Machado, quando apresenta o livro, ela fala que é uma coleção de contos. Só que a gente percebe que há outros textos, né, que são considerados crônicas, e interessante também até pelo próprio Colégio Militar, que aborda o diamante como crônica, né? E não pergunta se é crônica, ele mesmo afirma que é crônica. Então, qual é a diferença do conto e da crônica? Segundo o site da InfoEscola, eu acho interessante a abordagem deles, ele diz assim: conto é a narrativa curta, o tempo em que se passa é reduzido e contém poucas personagens que existem em função de um núcleo, como os preguiçosos que a gente observa, né? É o relato de uma situação que pode acontecer na vida das personagens, porém, não é comum que ocorra com todo mundo. Pode ter um caráter real ou fantástico, como no texto Os Nomes, da mesma forma que o tempo pode ser cronológico ou psicológico.
Agora vamos focar no que é uma crônica. A crônica, por vezes, é confundida com o conto. A diferença básica entre os dois é que a crônica narra fatos do dia a dia, relata o cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e até prevemos o desenrolar dos fatos. Né? Já temos uma ideia do que vai acontecer. A crônica também se utiliza da ironia e às vezes até do sarcasmo. Não necessariamente precisa se passar em um intervalo de tempo, quando o tempo é utilizado e é um tempo curto, de minutos ou horas normalmente. Então a crônica, eu gosto muito de explicar para os meus alunos a questão, né, em relação à cronologia, que a crônica é como se fosse um recorte do dia, né? Ela é um recorte do dia, é uma cena, é uma situação do dia, né? O diário a gente tem, eu faço uma comparação de 3 gêneros: o relato pessoal, o diário e a crônica. O relato pessoal comete semanas, meses, dias, talvez até anos. E a crônica, o diário é um dia inteiro de fatos, né? Que não necessariamente precisa ser o passo a passo do dia, mas aborda fatos do dia inteiro, né? Acontecimentos do dia inteiro. A crônica não, a crônica é um recorte, né, do dia, é um acontecimento do dia. Então achei bem interessante essa abordagem que o InfoEscola, o site do InfoEscola fez, concordo, né? Acredito que o texto Santinho, todos os textos, né? Falta aqui ainda a gente pensar, pedir que os meus alunos fizessem uma resenha crítica sobre o texto A Experiência, que é ótimo, a história mais ou menos, o flerte, né? Que na verdade é o flerte, mas o título é flerte, conversa e a solução, que conclui assim o livro, né? Férias nós já abordamos em aula, enfim. Mas todas essas histórias nós temos que ver a intenção comunicativa do autor, né? Por que esse texto foi escrito? Para gerar humor, para gerar uma crítica, como a história 2+2, né? O menino se valia da calculadora depois do supercomputador e achou que não precisava mais raciocinar. Talvez uma graça, como no texto Os Preguiçosos. Então, nós temos que puxar, né? Retirar de cada texto uma função comunicativa, e espero que todos realmente façam uma boa prova no próximo domingo, especialmente meus alunos da Isolada de Português, compreendendo que o CAP é uma instituição, a prova do CAP, né, propriamente dita, é uma prova muito bem feita. Eu gosto bastante, os textos são muito bem selecionados, é uma prova com nível excelente. E, de fato, nós não sabemos como pode ser a abordagem, nós não temos um parâmetro, né, porque esta é a primeira vez que cai um livro na bibliografia do 6º ano. No entanto, nós sabemos que talvez abordem um texto, um conteúdo, né, dentro de uma perspectiva e trabalhe nesta temática. Por exemplo, pode abordar a temática do pleito, né, da votação, e daí envolver uma charge, envolver um cordel relacionado ao assunto, né? A prova pode escolher uma temática só, né? Ou pode trabalhar com o gênero conto e crônica, né, com os gêneros, mas de qualquer forma estamos bem preparados. Eu espero que a prova seja excelente para os meus alunos e que todos, né, que realmente estudaram, que contemplaram a leitura do livro, bem como os assuntos propriamente ditos, né, no que se refere à gramática, às questões de linguagem, as pessoas que abordaram esses conteúdos, que estudaram, possam fazer uma prova excelente. Um abraço.